Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, tá bom? Vamos iniciar, ok? Atenção, tá? Toda informação é necessária e importante. Então, vamos lá. Vamos lá? Aqui no quadro eu coloquei os itens que nós vamos abordar nas questões. Os professores colocaram 20 questões, eu coloquei um pouco a mais, por quê? Porque a banca ela pode vir com questões fáceis ou pode vir com questões difíceis também, tá? Eu não tenho como trazer questões da banca, porque a banca nunca fez um concurso em aldeias altas, então não tem como trazer conhecimentos regionais de aldeias altas por esse motivo, tá? Mas a gente vai tentar elencar tudo isso aqui dentro das nossas questões, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação, o professor chamou, falou, beleza? Me apresentando, perdão, meu nome é Wallace e a minha disciplina é Conhecimentos Regionais e Municipais. Fala um pouquinho mais alto? Pronto, beleza, falo sim. Então, pessoal, a gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis a respeito de aldeias, das fáceis, das complexas e das mais ou menos. Vamos lá, começar? Então, sem mais delongas, bora para as questões, que são só 45. Para animar. Já que hoje é sábado, ontem foi sexta, amanhã é domingo. Então, 45 questões. E vamos tentar desvendar alguns mistérios de aldeias. A gente vai começar entendendo as distinções que é o Maranhão. O Maranhão é um estado bem diferente. Vocês sabem por quê? Porque nós não somos tão fáceis de ser classificados. Nós estamos numa área de transição. Área essa que sai de onde, vai para onde? A gente está saindo da região oeste, bem próximo da Amazônia. Se eu sou próximo da Amazônia, a minha vegetação é uma, o meu clima é um, e o meu índice pluviométrico também é outro. E eu sou uma área de transição, eu estou saindo. Saindo e vou para onde? Para o Nordeste, para o semiárido, para o sertão. Então, as minhas características vão ser distintas. E a gente vai abordar principalmente esses dois lados. O oeste e principalmente o leste. Sabe por quê? Porque Aldeias está no leste maranhense. Primeira informaçãozinha já guardada. Já estou abordando o quê, professor? Localização. Dentro dessa localização, nós vamos entender as diferenças possíveis. E aí nós vamos abordar dois temas mais adiante, que é o quê? A mesorregião e a microrregião. Aí sim eu vou conhecer bem mais as minhas características de aldeias, tá bom? Vamos lá, podemos iniciar a primeira questão? Opa, gostei. E o seguinte, qual a principal diferença entre o clima da região oeste e o do Maranhão e as demais regiões do estado, de acordo com as informações já divulgadas? Professor, mas eu não tenho informações divulgadas, e aí como é que a gente faz? Vamos analisar letra por letra. Vou dar a resposta certa, mas também vou explicar porque a outra está errada. Nada melhor que isso, não é não? E a letra A diz o seguinte: na região oeste, o clima é úmido durante o verão, enquanto nas demais regiões é úmido durante o inverno. Só que eu quero só uma coisinha dos meus alunos, não vão me envergonhar. Existe 4 estações aqui, pessoal. 4 estações para nós é só a música do Reginaldo Rossi, beleza? Nós temos só 2 estações. E como é que elas se classificam? Pronto. Ou basicamente é uma estação quente com chuva e uma quente sem chuva. E a gente conhece bem os períodos que chovem e os períodos que não chovem. Basta dizer o quê? Todo mundo aqui já fez uma construção em casa e todo mundo diz assim, não, eu vou deixar para fazer naquele tempo que não está chovendo. Então, é o senso comum que se comprova dentro da ciência, dentro dos índices pluviométricos, e a gente vai responder essa questão baseada nisso. Diz o seguinte: região oeste do Maranhão. Opa, esse mapa não vai ficar bonito porque de desenho eu não sou bom. Tá? Mas eu aprendi lá na minha geografia básica os pontos cardeais, não foi? Imaginemos que para cá está o Pará. Beleza, Pará, Amazonas, vamos lá. Diz o seguinte: na região oeste, o clima é úmido durante o verão, enquanto nas demais regiões é úmido durante o inverno. Inverno para cá a gente também não tem, e muito menos frio, viu? Quem é de Aldeias aí, lá tem inverno? Tem não. A letra B é o seguinte: a região oeste tem invernos mais chuvosos, enquanto as demais regiões têm verões secos. Letra C diz o seguinte: na região oeste, as temperaturas são mais baixas durante o ano, enquanto nas demais são mais elevadas. Letra D:
A região oeste tem chuvas praticamente o ano todo, enquanto nas demais regiões não há estação de chuva no verão há uma estação de chuva no verão e um inverno seco. Letra E. Na região noroeste, o clima é seco durante o inverno, enquanto nas demais regiões é úmido durante o verão. E aí? Na letra E, diz o seguinte. Isso, na verdade, a letra E diz inverno. E aí? Eu sempre trabalho com aquele esquema, quem é nosso aluno que sabe, eu começo pela exclusão, aquela que você olha e diz assim, essa eu não marco nem de jeito nenhum. Qual aí vocês não marcariam de jeito nenhum? Letra A e letra E. A letra E a gente não marca de jeito nenhum, sabe por quê? Porque ela não está trazendo nenhum desses pontos. E, apesar de aqui ter um N, mas esse N não é de noroeste, esse N é de norte. Então ela não quer saber do noroeste. Já excluímos a letra E. Ouvi também dizendo que excluiriam a letra A. Na região oeste, o clima é úmido durante o verão, enquanto nas demais regiões é úmido durante o inverno. Mas se nas aulas do professor eu sei que não há inverno úmido, chove pra gente é no período do verão, tá? Então eu também excluo a letra A de acordo com informações de vocês mesmos. E aí, tá ficando agora a letra B e a letra C. A letra B diz o seguinte: a região oeste tem invernos mais chuvosos, enquanto as demais regiões têm verões secos. E aí, letra C. A região oeste tem chuvas praticamente o ano todo, enquanto as demais regiões há uma estação de chuva no verão e um inverno seco. Elas são inversas. Ixi, falou inversão, lembra, professor Rony, que acabou de sair, não é? Então vamos lá. B ou C, não tem para onde correr. C, B ou D? B ou D? Ó, B ou D? A letra B, vamos analisar a letra B, ela diz o seguinte. Letra B, a região oeste tem invernos mais chuvosos, enquanto as demais regiões têm verões secos. Nosso verão não é seco, nosso verão é chuvoso. Então, agora, a gente explicar para aqueles nossos tios em que chove no verão é complicado, não é? Mas sim, geograficamente falando, é no verão que nós temos as chuvas. E daí nós temos aquelas falas chuvas de verão, tá? Que a gente pode ver de outros nomes. Então, o nosso gabarito vai ser a letra D. A região oeste tem chuvas praticamente o ano todo. Vocês sabem por que lá tem chuva o ano todo? Porque a região oeste, que é no nosso contrário, nós estamos aqui, tá? Ela está bem próximo da Amazônia, que não é o pulmão do mundo, tá? Pelo amor de Deus, não vamos nessa invenção de dizer assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, não é. Ela produz muito oxigênio? Produz, mas fica lá mesmo, porque é tanta árvore, tá? Então, a região oeste tem chuvas praticamente o ano todo, enquanto as demais regiões há uma estação de chuva no verão e um inverno seco. Então, em Caxias e Aldeias Altas nós temos o quê? Chuva no verão e um inverno seco. Por quê? Porque nós somos na área oeste maranhense, coisa que nós já estamos leste maranhense, foi o que eu falei, leste maranhense. Olha aí, ó, ficou nervosa. Não é isso? Então, ficou alguma dúvida na primeira questão, pessoal? Pessoal de casa, ficou alguma dúvida? Pode falar, pessoal, a dúvida. A hora de ter dúvida é essa. Oi. Pronto. O branco tem só 45? Não, aqui dá de ver. Dá de ver isso, pessoal de casa? Pronto. Isso. Pronto. Então, D de Deus. Pronto. Segunda questão. Acabei de falar para vocês que o Maranhão é diverso. O Maranhão, a gente até brincou aqui na nossa última aula, que o Maranhão olha para os demais estados do Nordeste e fala, pensando bem, eu não me pareço com vocês. E realmente o Maranhão não se parece com os demais estados nordestinos, por características hidrográficas, de relevo, tudo isso nós vamos abordar. Tá? Diz o seguinte, o que contribui para a diversidade climática no estado do Maranhão, de acordo com as informações fornecidas? Vocês já falaram aí? Pronto.
Pessoal, aqui as questões aqui estão... Acho que eu peguei... Vai lá na mesa, pega lá minhas questões lá, Vinícius. Acho que eu peguei as questões erradas. Acho que grampearam aqui, mas... Tá lá em cima da mesa, lá na mesa dos professores. Pessoal, enquanto ele vem, eu tô contra... A gente vai no começo e vai no fim, pra gente trabalhar esses dois aspectos, beleza? A gente não vai poder parar. Vocês estão com os materiais impressos aí, então? O pessoal de casa também está acesso. Por favor, é o seguinte, vamos lá para a questão 43. A gente tem muita questão, a gente não vai... Não tem? Como assim? No meu material? Como é isso? Pois pronto. Pronto. Vamos abordar agora um pouco da demografia de aldeias. De 10 em 10 anos, no Brasil, há um instituto chamado IBGE. O que é que o IBGE faz? Ele sai de porta em porta com os recenseadores para saber como anda, como está e quanto nós somos. Certo? Obrigado. E quanto nós somos. O que é que ele faz com isso? Ele tenta saber mais ou menos como anda a população. E no censo de 2010, observou que Aldeias Altas tinha um número de habitantes. Já no censo de 2022, observou-se que houve um decréscimo. A população de aldeias diminuiu. Saiu de 26 mil e está agora mais ou menos em 23.200 habitantes. Aí a questão quer saber o seguinte, quais desses fatores nós poderíamos alencar e dizer, olha, diminuiu em virtude disso. Questão 43, que fala sobre a população. Decréscimo. Decréscimo é uma palavra complicada para dizer que diminuiu. E diz o seguinte, o decréscimo da população de aldeias está relacionado a quê? Aqui a gente vai elencar dois fatores. O primeiro diz o seguinte, migração pendular e fuga de cérebro. A letra B diz o seguinte, baixo crescimento vegetativo e alto índice de fecundidade. Letra C diz o seguinte, alto índice de fecundidade masculino e migração laboral. Letra D diz o seguinte, migração laboral e baixo crescimento vegetativo. E a letra E diz o seguinte, alto índice de mortalidade e migração pendular. O professor tem movimentos aí que eu não sei o que é, sem problema nenhum. Vamos saber agora. O que é migração pendular, professor? Vamos lá, migração pendular é o que todo mundo aqui quer fazer. Você quer sair de Caxias, ir em aldeias, trabalhar e voltar. Sabe por que o nome é pendular? Porque lembra o pêndulo de um relógio. O que é que o pêndulo de um relógio faz? Vai e volta. Então, a migração pendular é aquele movimento diário. Era que aqueles nossos professores de ensino médio de Teresina faziam, que eles vinham dar aula de baixo de manhã, voltavam para casa, faziam a migração pendular. Nós, vocês, também irão fazer migração pendular. Mas se essa for a migração pendular que fez esse número de aldeias cair, diz o seguinte, fuga de cérebros. O que é fuga de cérebros, professor? Que eu também não sei. Nunca ouvi falar nisso. Algumas universidades brasileiras têm alunos que se destacam. E esses alunos, infelizmente, não recebem tanto suporte para ficar desenvolvendo suas pesquisas. E o que é que acontece? Eles fogem entre aspas, e vão desenvolver suas pesquisas onde? Na Inglaterra, na França, na Alemanha, ou seja, nós perdemos um bom aluno, nós perdemos um bom cérebro, ou seja, houve uma fuga de cérebros. Mas será que a aldeias diminuiu por causa disso? Exatamente, esse intercâmbio. Vamos lá. A letra B diz o seguinte, baixo crescimento vegetativo e alto índice de fecundidade. Ou é um, ou é outro. Ou eu tenho um baixo crescimento vegetativo, ou tenho um alto índice de fecundidade, certo? Então, não pode ser, porque são forças desproporcionais. A letra C diz o seguinte, alto índice de fecundidade masculino e migração laboral. Primeiro que a taxa de fecundidade não é contada pelos homens, são pelas mulheres. Por quê, professor? Porque um homem, durante um ano, ele pode ter dezenas de filhos. Já uma mulher,
Talvez no máximo um ou dois. Então, se você fosse fazer essa taxa baseado nos homens, seria um pouco complexo. E o que é essa migração laboral? Todo mundo conhece alguém que faz migração laboral. Sabe o nome laboral? É só um nome complicado e chato que a banca usa para fazer assim, ele for atrás de serviço. Ou seja, é uma migração de alguém que foi trabalhar, o que é muito comum nas nossas regiões. Diariamente, praticamente nas terças e sextas, sai ônibus de Caxias repleto de trabalhadores para outras cidades. Em aldeias também, não é diferente. Estamos na letra D. Crescimento laboral e baixo crescimento vegetativo. Ou letra E. Alto índice de mortalidade e migração pendular. Letra D. Pessoal, alto índice de mortalidade, pelo amor de Deus, significa que morreu muita gente em aldeia. Seria um índice assim elevado. Você perder 3 mil pessoas, lembrando que também é um processo natural. A pessoa morre, mas também nascem pessoas. Não dá para se perder 3 mil pessoas assim só disso. Então, o nosso gabarito dessa questão é qual? Letra D, a migração laboral. As pessoas que saem em busca de trabalho, sim. O que mais? E o baixo crescimento vegetativo. Professor, me dê um exemplo desse baixo crescimento vegetativo. Pessoal, demografia. Não há figura melhor de trabalhar demografia, eu falo isso nas minhas aulas de geografia, do que a família. 43. Do que a família. Por quê? Basta nós vermos. Eu gosto de fazer essas perguntas demais. Quantos filhos suas avós tiveram? A pessoa fala 17, 18. Quantos filhos tua mãe teve? 6. Quantos filhos você quer ter? 2, 1. Ou seja, há um crescimento vegetativo. Ou nenhum. O que antes, se antes, pessoal, na década de 70, nós chegássemos com um grupo de mulheres, que aqui nós temos a maioria mulheres, supomos que tivessem 20, 25 anos e vocês falassem que não queriam ter filhos, gente, a sociedade iriam ver, vocês seriam tão julgadas que seriam até condenadas pela sociedade. Mas esse é um processo normal. E se mudou, graças a Deus. Então, ficou alguma dúvida nessas questões, pessoal? Então, já sabemos. Pessoal, diminui a população de aldeias em virtude da migração laboral, até porque não há tantas indústrias, tantos empregos nas nossas cidades, quanto o crescimento, a diminuição do crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra... Oh, agora ficou doido, né? Agora vai ficar... D também. Pessoal, gente, nós vamos intercalando, tá? A gente vai... Agora... Pode fazer a 44 logo? Pois... Pronto. Seguindo a lei orgânica municipal, vocês já deram uma olhadinha na lei orgânica de aldeias? Bora dar uma olhadinha lá, viu? Até um 44. Vamos lá. Segundo a lei orgânica municipal, pessoal, a lei orgânica municipal é a lei que trabalha o município. É a lei que fala assim, ó, teus direitos, teus deveres, tá? Qualquer coisa fora daqui, o negócio não vai dar certo pra tu, não. Diz o seguinte, são símbolos da cidade. O brasão, a bandeira e o hino. A bandeira, o hino, o poema, a canção de exílio. O hino, a bandeira, a mata do Jatobá. O brasão, a bandeira ou a praça municipal. Então, já sabemos, segundo a lei orgânica municipal, a lei que manda em aldeias altas, ela diz que os símbolos da cidade é qual? Olha como o coro ficou até bonito. Então, questãozinho para a gente não esquecer. Olha aí, ó. Rapaz, eu gosto assim. Letra A. Ontem mesmo, quem estava aqui na aula, nós fizemos uma análise completa do hino de aldeias. Foi ou não foi? Gostaram? Vamos lá, eu quero... Ó, quando vocês acordarem todo dia, 6 horas da manhã, para botar o hino de aldeias para tocar, viu? Qual é a questão? Minha gente, aqui eu tô... (45), só um instante, pessoal. Que aqui é... Quem pode vai fazer uma leitura aí, qual é ela? Ela diz como? Isso. Olha, julguem os itens a seguir. Pronto, agora vamos falar do município de Aldeias.
Diz o seguinte, eu coloquei os itens a seguir. O município não sofrerá intervenção caso, pessoal, lembrando que o município, cidade e até mesmo a União pode sofrer intervenção, tá? Diz o seguinte, item 1, o município não sofrerá intervenção salvo quando deixar de pagar sem motivo ou força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Pessoal, a cidade tem dívidas. Ela recebe, mas ela também tem que pagar. Por exemplo, seus funcionários, tá? Seja eles efetivos ou contratados. É uma dívida fundada. Você assinou um termo que você pagará. E o seguinte, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não houver sido aplicado o mínimo exigido na Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, o Poder Judiciário der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição do Estado ou para prover a execução de lei ou ordem de decisão judicial. E aí, quais estão corretos? E agora, Jesus? Ô, pergunta difícil. Quais estão corretos? Quais, aí vocês dizem assim, professor, eu fiquei em dúvida nessa se está correta. Qual vocês ficaram em dúvida que está correta? Ou ficaram em dúvida, eu acho que todas estão corretas. E aí? Todas estão corretas? Todas estão corretas? Exatamente, todos os itens estão corretos. Todas são verdadeiras. Pessoal, o município ele tem por obrigação pagar suas contas. E se em 2 anos ele não pagar, ele vai sofrer intervenção, tá? Se não forem prestadas as contas, pessoal, quem é que presta as contas? Tem o prefeito, tem os vereadores, essas contas devem ser prestadas, tá? E toda receita municipal deve ter, no mínimo, investimento na educação. Caso contrário, também sofrerá. E o Poder Judiciário, que é um poder diferente, veja bem, o Poder Judiciário é um poder diferente dos poderes municipais. Beleza? Então, na 45, qual é o nosso gabarito? Oi. Sim. Ele não sofre, não tem nenhum aí que ele não sofreria. Se ele fizer tudo isso aí, ele vai sofrer. Viu? Se ele não prestar as contas, se ele não colocar o mínimo na educação, tá? Certo? Então, o nosso gabarito é o qual? Estou no caminho certo. E a 45. Pode estar faltando bem pouquinho. Bora ser animar, tá perto. 42, pronto, aí, ó. Voltar para a segunda, vou lá para a segunda. Calma aí depois nós voltamos de novo. Cadê o outro papel que tá aqui? Tenta arrumar ele para mim, porque ele tem alguns gabaritos. Da segunda. A segunda diz o seguinte. O que contribui... O bom é que aqui tá frio, né? O que contribui para a diversidade climática do estado do Maranhão, de acordo com as informações fornecidas. O Maranhão, vocês já sabem disso, né? O Maranhão é uma área de transição. O Maranhão é uma área de transição. Nós não temos as mesmas características dos demais estados nordestinos. 2. Segunda question. Diz o seguinte. Ele quer saber por que o Maranhão é diferente, tá? Por que o Maranhão se acha tanto? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D ou letra E? A letra E diz o seguinte. Sua distância dos oceanos. O Maranhão está distante do oceano? Não. São Luís tem praia. Não está tão distante. A gente está o quê? A 8 horas de viagem de carro de uma praia. Então não é tão distante. Diz o seguinte. Localização na região amazônica. Não, o Maranhão está na região amazônica. Nós estamos numa área de transição. Diz o seguinte, ausência de rios e oceanos em sua geografia. Nós temos ausência de rios e oceanos na nossa geografia. Inclusive, pessoal, me refresca a memória. Qual rio muito importante nasce em Aldeias Altas? Beleza. Letra B. Sua posição em relação de transição entre o clima semiárido e o clima tropical. Alguma dúvida? Tranquilos? E diz o seguinte, sua proximidade com a Cordilheira dos Andes. Nós estamos embaixo da Cordilheira dos Andes, né? Olha o frio que está fazendo, olha a neve. Lá fora tem neve que é demais.
Agora vamos para a terceira questão. Questão de Aldeias Altas. Qual é o tipo de clima predominante no município de Aldeias Altas? E quais são os períodos distintos relacionados nesse clima? Duas informações. Ele quer saber o clima e as características, tá? Lembrando que essas características, pessoal, podem ser colocadas na nossa prova como simplesmente essas duas letras, tá? Ó. AW. Não se assuste na prova. Se houver uma questão de aldeias, simplesmente com essa letra bem aqui. Por quê? Não sei. AW. Vamos chegar lá agora, já, ligeiro demais. Vamos lá. Diz o seguinte. Aqui tem gente de aldeias. Aqui vocês sabem isso aqui porque vocês vivenciam. E como Aldeias não é tão longe de Caxias, a gente conhece bem. Vamos lá. O município de Aldeias possui um clima subtropical, com temperaturas amenas durante o ano todo. É frio em Aldeias, minha gente? Tá frio em Caxias? Não. Professor, onde é que eu encontro aqui no Brasil esse clima subtropical? No Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Mas aqui não. Aqui nós estamos acima do subtropical. Nós somos o quê? Tropical. Isso, aí nós vamos ter duas. Exato. Diz o seguinte, o município de Aldeias possui um clima, letra B, o município de Aldeias tem um clima equatorial, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Essas chuvas são bem distribuídas ao longo do ano? Não. Há período chuvoso. O que é chuva bem distribuída? Choveu o ano todo. Onde é que eu encontro esse clima equatorial? No oeste maranhense e no norte do Brasil. Não é em Aldeias. Letra C. O clima predominante de Aldeias é um clima quente e úmido, com período chuvoso de janeiro a junho e um período seco de julho a dezembro. Letra D. Aldeias tem um clima árido, com chuvas escassas durante todo o ano. O município de Aldeias possui um clima eu já excluí subtropical. Então, subtropical não vai ter na minha prova mais. Então, eu já excluo a letra E. Eu fico entre a letra E, a letra C e a letra D. Pessoal, eu sei que eu escutei dizendo que Aldeias está um clima fogo, né? Está um clima horrível. Mas não é um clima árido. Pessoal, onde é que eu vou encontrar o clima árido? No sertão, na caatinga, sem vegetação, sem nada, que eu só lembro... Quando eu falo do sertão, eu só lembro do quê? De um cacto e de um resto de boi morto. Então, Aldeias não é isso, pessoal, tá? Não é que nem fala do sertão. Então, como é o clima da cidade que eu vou para lá, professor? O clima da cidade de Aldeias é um tropical, quente e subúmido, com um período chuvoso, que vai ali mais ou menos de janeiro, e o seco. Perfeito. Obrigado, meu querido. Ficou alguma dúvida aí? O gabarito tá certinho, tá? Qual é o gabarito da segunda questão? C. Pronto. É terceira, né? Segunda é B, aí, ó, ó, você aí, ó. Pronto. Vamos lá para quarta questão. Professor, nunca vi esses termos na minha vida, meu Jesus. Eu quero ser professora da quinta série e aparece bem aqui para mim, centro local, cidade, meu Deus do céu. E agora? Bicho, mano. Nós estamos na quarta questão. Quarta, que diz o seguinte: em 2018, qual classificação de região de influência Aldeias Altas recebeu com base na informação fornecida? Essa informação fornecida a gente trabalhou em aulas anteriores, só que eu vou trazer aqui também para vocês. A gente trouxe, a gente abordou. E aí, quem dos meus alunos aqui que estão comigo toda segunda e sexta, muito animados e felizes, qual é o gabarito? Centro, subregional. Não é um centro local? Não. Vai chegar lá, a Aldeias vai crescer, a Aldeias vai se desenvolver muito, ficará muito próspera, fé em Deus, mas ainda não é um centro local, certo? É um centro regional? O professor me deu um exemplo do centro local, o senhor só disse que não é, ou me deu um exemplo, o senhor sabe mesmo. Caxias, por exemplo, Timon. É um centro regional? Aí a gente está falando de Fortaleza. É um centro subregional A3A?
É um centro regional 5, lembrando que centro regional não existe centro regional 5, viu, minha gente? Isso aqui é uma classificação demográfica e pode cair na nossa prova. É centro regional 3B? Não. Aldeias classificatórias. Pessoal, informação para a gente só decorar, tá? A gente não tem muito. É o quê? Centro subregional A3A. Recebe influência de qual principal cidade? Caxias. Então, a região influenciadora é a região de Caxias, que vai influenciar não só aldeias, como também a cidade de São João, Parnarama, entre outras bem próximas, certo? Então, qual é o nosso gabarito da nossa quarta questão? Vamos lá, não entendeu? A gente explica agora. Vamos lá. Diz o seguinte, centro regional, subregional 3A. Qual é que eles pegam? Eles pegam a região, tá? Eles dividem. A gente vai já ver essas divisões em meso e micro-região. Dentro disso, há outras pequenas subdivisões, que é simplesmente para facilitar o entendimento de quem? Das autoridades nas divisões socioeconômicas. Isso aqui tudo é da necessidade de se dividir socioeconomicamente. Aí eles dividem as cidades em patamares, ok? Aí ele vai começar a observar algumas coisas. Estrutura, economia, quanto recebe, quanto produz, número de habitantes. Aí ele vai fazendo isso e vai dividindo. Ó, então você vai ficar aqui. Eles pegam, por exemplo, Fortaleza e dizem, Fortaleza, você é um centro regional, tá? Você é uma cidade muito influente, tá? Eles olham para Caxias e falam, Caxias, você é um centro local. Você vai influenciar pequenas cidades, mas não tanto como, por exemplo, São Luís. Aí ele olha, tá, agora vamos ver quais são essas cidades que Caxias vai influenciar, que vão ser as tá? São as sub-regiões. Quando a gente quer diminuir algo, a gente coloca o sufixo sub. Tropical, subtropical. Tropical acima, subtropical abaixo. Aí eles pegam, analisam Aldeias e dizem, tá, então Aldeias é um centro subregional 3A, tá? Ele é a primeira de importância, até porque Caxias não é tão grande para ter várias, tá? A gente está falando, por exemplo, de São Paulo, que tem Osasco, que tem Guarulhos, que tem Santo André. Não, Caxias nós vamos ter o quê? Vamos ter Aldeias, São João do Sota, Afonso Cunha, cidades próximas. Então, todas elas vão ficar dentro da categoria 3A. Beleza? Pronto. Entendidos? Oi. Não, não podem, tá? É a categoria, você tá aqui. É uma classificação fechada, eles não podem... Isso, isso, tá? Sempre vai ser essa, tá? Isso, 3A também sofre influência de Caxias. Isso, exatamente. Tá? Aí, professor, por que, que não tem 3B? Porque Caxias não tem essa influência tão grande para ter outras. Tá? Por exemplo, nós somos muito perto. Quem já vai ser outra? Já vai ser Timon. Timon já vai ser referência de Teresina. Aí não dá para a gente ter a 3B, a 3C. Se nós tivéssemos, por exemplo, em São Luís, que tem Passo do Lumiar, que tem Raposa, daria. Mas nós não temos. Nós só ficamos na 3A e acabou. Beleza? Pronto. Agora do hino de aldeia. Vocês estão ouvindo o hino? Todo dia, para ouvir todo dia. Na que for se arrumar, pai, bota o hino. E o seguinte, o hino de aldeias faz uma referência a um poeta famoso. Ninguém sabe quem é ele. Vamos fingir aqui. Tá? E a importância do trabalho árduo. Qual é o nome desse poeta mencionado no hino e qual é a mensagem geral transmitida? O poeta Antônio Gonçalves Dias é o poeta, né? A gente pensa que é questão boba, mas eu sempre falo isso. No concurso de Caxias, caiu uma questão que perguntava do Gonçalves Dias e eu sempre esqueço o nome, que ele criou o slogan da bandeira do Brasil, tá? E perguntavam respectivamente quem era o autor do hino, da frase do hino, que é Ordem e Progresso, e Gonçalves Dias, e muita gente errou pela palavra respectivamente, então se atentem, viu? E o seguinte, quem é o poeta, minha gente? Pronto, Antônio Gonçalves Dias, a gente já sabemos. E agora, qual é essa mensagem? Ela fala da beleza das praias do Brasil, é a mensagem sobre a riqueza mineral, é a mensagem sobre a migração interestadual, é a mensagem sobre a diversidade cultural do município, ou é a mensagem sobre o amor de Portugal? Ao amor a Portugal. Vamos lá.
Gonçalves Dias, em suas obras, ele não exalta o amor a Portugal. Ele exalta o amor ao Brasil, a saudade do Brasil e as suas paixões, principalmente ao seu maior amor, que foi a Ana Amélia. Beleza. Ele não fala também da diversidade cultural do município de Aldeias. Até o presente momento, não tinha essa diversidade cultural. A diversidade cultural que você ganha ao longo dos tempos. Tá? Ela não, só se ela fala da migração interestadual, o que é essa migração interestadual? A pessoa que sai de um estado para o outro? Não, a gente está falando quando não está em Gustavo Dias. Ela fala das belezas das praias do Brasil? Não, professor, eu nunca li o hino, mas eu tenho certeza que nele ele não fala das belezas das praias do Brasil, tá? Eu não preciso estar ouvindo todo dia para isso. Então, o que é que ele fala? Ele fala do Gonçalves Dias, tá? E ele fala da riqueza mineral da região, tá? São as duas primeiras abordagens do hino, tá? Ontem a gente colocou aqui foi 9, ontem nós pegamos e trabalhamos 9 abordagens do hino, tá? Então, depois vocês... Dá certo para vocês depois. Mas dá certo, entendeu? Letra B, o nosso gabarito é a letra B. É a questão 5. Bora, pessoal, que tá bem pertinho. Pronto. Agora vem uma explicação que eu quero a atenção de todos. Que gera até um atrito, uma confusão, mas é o quê? Vamos falar disso, minha gente. Aldeias Altas está na bacia hidrográfica de quem? E está na bacia sedimentar de... Ponto. Informação que a gente sempre se confunde. Quando eu for falar de hidrografia em Aldeias, eu vou entender que a bacia sedimentar dele é a bacia do Itapecuru. E quando eu for trabalhar de bacia sedimentar, quando eu for falar de solo, de relevo, de formação, eu vou entender que ele está na bacia do Parnaíba. Guarda essa informação. Isso, a bacia sedimentar de Aldeias Altas, ó. Vamos lá, quando for falar de bacia sedimentar, Parnaíba. Quando eu for falar de bacia hidrográfica, Itapecuru. Tá? Porque a gente confunde, às vezes, falou de bacia, tudo é mesmo. Não, é que eu estou falando de água, é que eu estou falando de solo. Formação de relevo. Tá? São aspectos diferentes, mas é importante a gente entender. Pessoal, mas vem uma confusão, por quê? Porque a confusão para muitos autores é o município de Caxias. Por quê? Porque o município de Caxias... Oi. Bacia sedimentar e bacia hidrográfica, tá? Itapecuru e Parnaíba. Sedimento, Parnaíba. Falou de água, Itapecuru. Certo? Então, ela diz o seguinte, o que caracteriza a geologia da bacia do Itapecuru? É a bacia de Aldeias Altas. E tem influência direta nos cursos dos rios. São o quê? Rochas ígneas, rochas calcárias, sequência de rochas sedimentares, rochas metamórficas e rochas ígnicas e sedimentares. O professor agora lascou. O que é que professor, eu quero dar aula para mim do 5º ano, professor. Eu não quero esse negócio aí não, meu irmão. Mas a banca, minha gente, ela pediu 15 questões de conhecimentos regionais. E dentro disso, ela pediu para a gente entender um pouco de relevo, um pouco de hidrografia. Então, a gente tem que entender, meu povo. Vamos lá. A gente vai entender uma coisa. Aqui em Caxias tem uma empresa. Uma grande empresa. E ela fica às margens da BR. Eu não vou fazer o marketing dela, não. Tá? Porque ela não quer me patrocinar. Agora, se ela for me patrocinar, aí é outros 500. Aí eu faço o marketing. Mas como ela não quer, eu também não vou falar o nome, não. Mas ela fica nas margens da BR. E ela vende alguns produtos. Tá? E ela só está aqui graças ao nosso solo. Graças também a 3 coisas. Mas a gente vai focar principalmente no nosso solo. Sabe por quê? Porque o nosso solo, ele concentra muita água subterrânea. E ele só concentra água subterrânea porque ele é de pedaço. Ele não é aquele solo fechado que a água não entra, tá? Ele é composto de sedimentos, tá? Ele é composto de sedimentos. Só que sedimentos, ou você é uma bacia sedimentar, tá? De rochas sedimentares, ou você é rocha ígnea, tá? Você não pode ser as duas. É a mesma coisa de eu dizer, só para cima. Não existe. Ou você é uma, ou você é a outra, tá?
Então, já esclareci algumas coisas. Ígneas não é a rocha ígnea. Rochas calcárias também não, nós não somos ricos em calcário. Rochas metamórficas, elas ficam entre a sedimentar e a ígnea. Também não é. Então, pessoal, o que caracteriza a geologia da bacia do Rio Itapecuru, tá, e sua influência direta nos rios, são as rochas sedimentares, tá? A sequência de rochas sedimentares. O Maranhão, Aldeias Altas, está repleto de bacias sedimentares. Olha aí, ó, podia ser gol. Na dúvida, pessoal, na dúvida, fecha os olhos e se abraça com Deus, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Bora lá. Agora nós vamos para a nossa 7ª questão. Mais uma vez falando do nosso rio. O rio Itapecuru. O rio Itapecuru tem divisões, tá? Ele quer saber como é essa divisão. Noroeste, Sudoeste, Centro, Alto, Médio e Baixo. Nascente, Meio e Foz. Itapecuru Norte, Central, Itapecuru Sul. Alto Itapecuru, Foz e Baixo Itapecuru. E aí, professor, não sei não. Quero que o senhor me ajude. Vamos lá. Vamos começar pela letra E. Ó, pessoal, Foz não faz parte da divisão. Dessa divisão que nós queremos. Foz está excluído. Professor, eu nem lembro o que é Foz, para o senhor ter ideia. Foz é onde o rio se encontra com o mar. É o finalzinho dele. Eu só não falo o nome da áreazinha que tem, porque a gente já resolveu a questão com isso aí. Então, não é a Foz. Pessoal, não é também essa ideia de Noroeste, Sudoeste e Centro. Isso aí não é. Isso aí não vai se encaixar na divisão do rio. Como é que eu vou dizer assim? Não, o Itapecuru está no Noroeste, no Centro e no Sul. Não, primeiro que ele também, né? E esse Itapecuru é uma cobra para estar no Norte, no Sul, no Centro-Oeste ao mesmo tempo. Não, não é. Então, qual é o nosso gabarito aí? B de bola, pessoal. Todo rio ele tem que nascer numa serra. Então, ele vai fazer o quê? Ele tem o alto, ele vai ter o médio e ele vai ter o baixo. Professor, agora me deu uma informação importante aí, que o senhor enrolou. Aldeias Altas está onde? Na parte baixa. Importante é essa informação. Parte baixa, graças à sua categoria, tá? Porque o rio, ele não morre. Os rios maranhenses não morrem. Os rios perenes não morrem. O que é que o rio tem? Ele tem uma fase jovem, adulta e senil. Senil, ou velha, mas a gente prefere usar o termo senil para ficar melhor. O que é que ele faz na parte jovem? Meu amigo, quando você é jovem, você leva tudo nos peitos, né não? Você tem força, tem vigor. Quando o rio está forte, o que é que ele faz? Ele tem uma grande capacidade de erosão, ele erode e transporta. Aí ele fica adulto, aí ele amadurece, aí ele começa a pensar melhor na vida. Quando ele começa a pensar melhor na vida, a poeira senta. Aí a capacidade de erodir diminui. Os 40 anos, não, vou botar uns 30, meu irmão. Hoje em dia, com 40, a gente já tá uns 30. É com uns 30 anos, aí ele diminui. Aí a capacidade de erodir também diminui. Tá? E de transporte também. Como de transporte diminui, o que é que vai acontecer mais? Sedimento. Aí na fase senil, aí o rio, o que é que ele começa? Todo mundo que assistiu novela. Você já viu quando o rio está cheio de curva? Primeiro que o rio não faz curva, quem faz curva é carro. Tá? Ele está cheio de meandros, ali o rio está na fase velha. Só que por ele não morrer, ele tem que ir para lá e voltar para ganhar força. Tá? Então, Aldeias Altas na parte baixa do rio Itapecuru. Então, informação necessária. Vamos colocar isso na nossa questão. Pronto. Outra, só tem questão importante. Impressionante, só 45 questão muito bem. Diz o seguinte, qual é a data? Todo mundo aqui sabe. Todo mundo vai para a praça comer o bolo. Letra B. B de bola, mas uma informação necessária e importante que a gente sempre tem que ver. O aniversário de Aldeias é num dia. Só que o documento foi assinado noutra data. Olha, rapaz, quem conhece, meu amigo. Aí estou falando com quem sabe. Exatamente. Professor, por quê? O documento foi assinado num dia, a gente não vai dizer esse dia agora, e também tem uma lei, tá? Que regulamenta, uma lei estadual. Só que o aniversário de Aldeias é só depois, no ano seguinte. Porque o mês, como é no final, muita gente é assim também. Muita gente nasceu, por exemplo, eu nasci em novembro. Meu pai, muito preocupado, me registrou em janeiro do outro ano.
Então, bem parecido com aldeias. É muito comum a gente ser registrado depois do nascimento, bem depois. E com aldeias também foi isso. Se com o menino a gente tem essa preocupação, avalie com a cidade, com toda a documentação, não é? Então, vocês já falaram, qual é o aniversário de aldeias? Olha aí, já sabe quando vai ser o feriado de vocês, hein? Tá na ponta da língua. Então, o gabarito é a letra B de bola. Agora vamos falar um pouco de... Eu botei aqui não, minha gente, botei não, mas eu vou botar vegetação, que também pede o nosso edital. Ui. Pois é, não foi qual a questão que a gente estava? Sexta, sétima. É a B. E a oitava é B. Pronto. Me lembro do gabarito, não esqueça. Pronto, uma questão certa e errada. Só para a gente se situar ligeirinho, para a gente entrar no assunto. E o seguinte, o cerrado, meus alunos não vão me decepcionar, vai ter aquele coro. Qual é o bioma principal? O bioma de Aldeias Altas é o... Estou dizendo. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e está presente em todas as regiões brasileiras. Esse bioma ocupa uma área de 1.993.883.017 km², cerca de 23,3% do território nacional. A respeito do cerrado e de suas características, julgue o item a seguir. Vamos julgar, está pedindo. No bioma cerrado, há centenas de espécies nativas com potencial econômico, desde aquelas com uso alimentício até aquelas com uso de forrageiro, medicinal e paisagístico. Verdade ou mentira? Verdade. Estou dizendo aqui só tem verdade. Aqui a gente não trabalha com mentira, não. Qual palavra aí você ficou assim? Eu não conheço essa palavra. Forrageiro é para fazer lenha. Sabe por quê? Porque a vegetação do cerrado não é uma vegetação bonita, tá? Apesar de algumas serem paisagísticas, mas naturalmente não é bonita. É uma vegetação baixa, esparsa, tá? E dura. É medicinal? Sim. Exemplo, quando a gente vai no mercado central de Caxias, com problema de gastrite, a gente não pega aquelas cascas de pau chapada, casca daquilo, nativa do cerrado. Certo? Então, uma importância. E a letra, nosso gabarito é certo. Então, a nossa nine question. Certo. Vamos lá, aqui também é cultura. Vamos lá, vocês pensam que é em sentidos, meu amigo. O cerrado é o segundo maior bioma. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Tem grande importância biológica e ocupa cerca de 22% do território do Brasil. Acerca do bioma, assinale a alternativa. Incorreta, minha gente, pelo amor de Deus. Quando você assinale a alternativa, vocês peguem a caneta de vocês e grifem assim o nome, se é correto ou incorreta. Porque o que tem gente que perde isso em prova. Quando chega em casa, eu pensei que era correta. Vai chorar e lascou-se, que não tem mais como. Ela pede a incorreta. Diz o seguinte... É o World Sports Mundial de Biodiversidade. Agora pronto, agora tem que saber inglês para passar. Diz o seguinte, ela pede a incorreta, é a errada, é a mentira. Letra B, abrange as nascentes hidrográficas do Rio Tocantins, Amazonas, Tocantins, São Francisco e Rio Prata. É um dos biomas do Brasil com maior porcentagem de área sob proteção integral. D, em termos de diversidade biológica, é reconhecida como a savana mais rica do mundo. Sua área contínua incide sobre o Distrito Federal, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas, Maranhão, Paraná, Piauí, Rondônia e São Paulo. E agora? Ele está pedindo a mentira. Eu quero a mentira. Sobre o cerrado. Pronto, meu Deus, vocês como é que vocês estão vendo a palavra em inglês e não vão me perguntar o significado. O que é o hotspot? Hotspot, quando a gente vai trabalhar de biodiversidade, é um ponto de perigo, é um ponto quente, ou seja, o cerrado está ameaçado, tá? É um perigo. Beleza?
Então, se no caso de esporte, coloca perigo. Outra palavra também que pode cair muito nas nossas provas, tá? Atentem-se, é commodities. Commodities. Por quê? Porque agora eles deram uma preguiça e não querem mais escrever matéria-prima. Aí escreve commodities, viu? Mas commodities e matéria-prima é a mesma coisa. Certo? O esporte é ponto quente, ponto de perigo. Isso, um ponto quente, ponto de perigo. E aí, qual é, minha gente? Ô, Jesus! É a letra C? Vamos analisar duas as outras. A letra E diz o seguinte, ó, na letra E, todos esses estados que estão aí fazem parte do Cerrado. Eu não estou dizendo que ele é o principal bioma, mas estou dizendo que ele está lá um pouquinho. A informação fala isso. Elas pedem e é verdade. A letra D, em termos de biodiversidade, em termos de diversidade biológica, é considerado uma das savanas mais ricas do mundo. Sim, muito rico o Cerrado. Letra A, é um hotspot mundial de biodiversidade? Infelizmente, sim. O Cerrado está no lugar em aqui a soja já está grande, mas onde ele se concentra principalmente, a soja é o rei, que é no centro-oeste do Brasil. Então, meu amigo, o perigo que ele está correndo, grande. E agora fica a letra D e a letra C. E aí, qual é o nosso gabarito? C. E o nosso gabarito? Eu quero o gabarito. Não, ela tá despachada, mulher. Não. Ó, vamos lá. Pessoal, falar de cerrado, na verdade, falar de bioma brasileiro e falar de áreas protegidas é um descomparo, é um desconsenso, é uma afronta, é uma ameaça, é uma injúria. Não tem bioma para dizer assim, é o maior. O cerrado é um dos que mais sofreram. Então, a mentira é dizer que é um dos biomas brasileiros com maior porcentagem de área sob proteção integral. É um dos maiores que mais sofreram com a soja. Avalie. Professor, mas explica essa letra B bem. O gabarito é a C. Mas a B, ela fala o seguinte. O cerrado abrange algumas nascentes hidrográficas, de bacias hidrográficas, como a Amazônia, Tocantins, Rio Prata e Rio São Francisco. Sim, o cerrado é tão grande que pelo menos parte dele está dentro dessas bacias. Tá? E lembrando que ele não é exclusivamente brasileiro. Beleza? Bora continuar que tem pouquinho aqui. 10. Sim. Pois pronto, eu vou apagando aqui mais em cima. Viu? Coloca aqui, né? É, porque a gente vai tendo, a gente vai tendo noção do que a gente vai trabalhando. Agora a 11. Essa, porque eu acho melhor a gente pegando um conteúdo, porque eu tenho medo do tempo. Não, da gente não abordar tudo de aldeias que eu tenho preparado. Então, vamos lá na 30 questão, rapidinho. A gente dá, na 30. Quem é bom de inglês aí, a 30 é o quê, minha gente? Porque a gente consegue abarcar uns conteúdos e vai também abraçando aldeias. Vamos lá. Ó, a 30 questão diz o seguinte. Qual era o nome da região que mais tarde se tornou Aldeias Altas, fundada pelo senhor Alderico Novaes Machado? A. São João... Pronto, aquela questão já para a gente não esquecer. Muito cuidado, porque a gente pode ver uma pegadinha com o nome Novo Horizonte. Novo Horizonte era para ser o nome de aldeias. Não foi por quê? Porque já existia uma cidade com o mesmo nome, São Paulo. E não se permite, tá, ter duas cidades com o mesmo nome, tá? E eles não queriam colocar, por exemplo, Novo Horizonte do Maranhão, tá? Ou eles optaram por colocar outro nome, tá? Por exemplo, Caxias, tem Caxias do Maranhão, tem Duque de Caxias, tem Caxias do Sul, mas não pode ter só Caxias,
certo? Então, questãozinha, aquela questãozinha que quem não sabia, agora sabe. E isso é muito comum, né? Quando as pessoas têm as áreas, assim, as fases do interior, elas costumam colocar o seu nome, o seu sobrenome, né? Nos interiores é bem comum ter isso. Santana, São João, é bem comum isso. Oi? Pronto, a 26. Todo mundo, quem a questão. A 30, ó, a gente vai responder primeiro essa parte aqui, até a 38, a gente volta para as outras, viu? Que é para a gente abordar bem aldeias. Diz o seguinte, quem é daqui, sabe essa questão aqui, quem é daqui sabe aí fechado. Qual é a altitude da sede da cidade? 31. Qual é a altitude da sede da cidade de Aldeias Altas? Lembrando que aqui 94 metros, tá? Acima do nível do mar. Eu não sabia, agora eu sei. Tá? É importante a gente ter essa ideia, essa compreensão da diferença, pessoal, entre município e cidade. Tá? É a mesma coisa? Não. Se atenta, quando ele perguntar de município, ele está perguntando do todo. Até dos interiores de aldeias. Quando ele perguntar da cidade, da sede, a cidade. Tá? Por exemplo, o homem que mora no Capão, o homem que mora nas pedras, ele não mora. Nós vamos usar, por exemplo, o Baú. O homem que mora no Baú, ele não mora na cidade de Caxias, mas ele mora no município de Caxias. Tá? Então, informaçãozinha que a gente não pode esquecer. Vila Paraíso, por exemplo. Vila Paraíso é o município, mas não é a cidade de Caxias. Sério? A Vila Paraíso, ela é do município de Caxias, mas não é da cidade. Oi? Ela é tão próxima de Caxias que ela é um bairro, mas não pertence à cidade de Caxias, porque ela está fora do perímetro urbano, passou da BR. Tá? Loucura. Eu não tô com preconceito, não. Nem eu, não. Ó, vamos lá. Questão 32. Isso, a gente vai fechar logo essa página aqui, que tá todo de aldeias, viu? Não, nem eu, não. Vamos lá, questão 32. Qual desses aspectos são abordados na letra do hino do município de Aldeias Altas? A. Turismo e literatura. B. Hidrografia e turismo. C. Economia e turismo. D. Literatura e economia. E. Relevo e economia. Só escutei, não, nem o que é. D. Literatura e economia. Aonde, professor, quando ele cita claramente o morro onde nasceu Gonçalves Dias, tá? E ele também fala da economia, de crescer, das suas canas verdes. Cana verde é um aspecto da economia, gente, tá? Ele não fala do turismo, ele fala da literatura? Fala, tá? Mas ele não fala do turismo. Da hidrografia, e não fala da economia. Ele fala da economia, mas não fala da hidrografia. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra D. Literatura, quando ele cita Gonçalves Dias, vai ser citado em muitos aspectos. Tá? E a economia também é citada, inclusive, na bandeira de Aldeias Altas. Tá? A gente também vai ter uma rápida explicação sobre a bandeira. Certo? Então, o nosso gabarito da 32ª é... Da 31 é qual? B, 94 metros. Da 32, D, economia e relevo. Vamos lá para 33, a idade de Cristo. Isso, ó, questãozinha que quem tá aqui já... É D, não. Ô, meu irmão, não me espanta não, fica espantando os outros. Vamos lá. Que lei regulamentou Aldeias Altas como município? Não foi como cidade, não, foi como município. Né? Perfeito. Só lembrar, foi um dia depois do Natal. Foi 26. E o ano foi 61. Pronto. A lei é 20. Mesmo, esse número é. Ó, pensa que esse 2173 é o número do CPF de você, né? Não esquece, não. Pronto. É o número. Pronto. Pensa que 2173 é a senha do Nubank. Pronto. Não esquece mais. Pronto. 21. Eu falei 2173. Lei de quem? Municipal, federal, estadual? Estadual. Quem cria município é o Estado. Tá? Lei estadual. Não vamos esquecer disso. 2173 de 26 de dezembro de 1961. Final de ano, meu amigo. Os cabos tudo de recesso. Para você esse documento só em fevereiro. Por isso o aniversário é só em fevereiro.
culpa do judiciário, não é minha, não. Viu? Pronto, mais uma questãozinha sobre gabarito. Pronto, rapaz, vocês estão agoniados. De Deus. 34. Vamos lá. Julguem, eu gosto de julgar mesmo. Julgue as informações a seguir. Devido à sua pouca idade, falando tudo aqui de Aldeias, uma cidade jovem, 1960, a cidade destou dos municípios próximos no quesito ambiental. O município é a cidade mais jovem do leste maranhense. A hidrografia do município é privilegiada, com rios e riachos que possuem água o ano inteiro. A agricultura intensiva era uma característica da cidade antes da sua emancipação. O município teve sua população diminuída, graças às campanhas de prevenção realizadas entre os anos de 2010 e 2022. E aí, não dá tempo para pensar não, meu irmão, que é agoniado. Qual não é? Qual não é? Ó, vamos lá. A letra A diz o seguinte: devido à sua pouca idade, a cidade destou os municípios próximos no quesito ambiental. Minha gente, eu posso simplesmente criar uma cidade daqui a pouco. Posso não, estou dando um exemplo, não posso. Mas pode ser criada uma cidade daqui a pouco, ela não vai destoar se ela está próxima de mim, dos quesitos ambientais, não, ela está próxima de mim. Como é que ela vai ser diferente? Então, a idade não tem nada a ver com essa diferença ambiental. A letra B. O município é o mais jovem do leste maranhense. É? Aldeias Altas, dá para ser quase mãe de São João do Soto. Viu? São João do Soto é de 94. Não, minha gente, a avó que é isso, mas pode devagar, minha irmã. A letra D diz o seguinte: a agricultura intensiva era uma característica das cidades antes de sua emancipação. Minha gente, a agricultura intensiva é você produzir muito e vender. Estou dizendo que Aldeias Altas era isso na década de 60, no iníciozinho. Era isso, não é, gente. É de subsistência, a pessoa plantava para sobreviver, era a roça, meu amigo. A letra E diz o seguinte: o município teve sua população diminuída graças às campanhas de prevenção realizadas entre os anos de 2010 e 2022. Não foi isso, não, amigo? Não vai ter campanha que vai fazer a população diminuir esse tanto. Tá? Essas campanhas sempre existem. Essas campanhas visam mais o quê? A diminuição da população? Não. Evitar doença. Certo? Então, nosso gabarito é a letra C. A hidrografia do nosso município de Aldeias Altas é rica, é privilegiada, com rios e riachos. Que rios? Itapecuí e Muni. Que riachos? Aí falam vocês, quais riachos de lá? Que mais? Bora passar os riachos de Aldeias Altas. Exatamente. E que possui água o ano inteiro. E por isso eles são chamados de rios e riachos perenes. Água o ano inteiro. Entendidos? Pronto. Rapaz, 34. C. Vamos para a questão 35. Embora que agora ainda está longe. O lado bom é que está indo, o lado ruim é que está longe. 35. Baseada na lei orgânica municipal, meu Deus do céu. Lá vou eu ter que ler lei orgânica de cidade. Vai. Diz o seguinte: o poder executivo é exercido pelo prefeito e auxiliado pelos vereadores. O governo municipal é formado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos. Letra C. Sob nenhuma hipótese é permitida a acumulação de cargos públicos. Letra D. O presidente da Câmara pode extinguir os cargos públicos municipais, na forma da lei, e expedir demais atos referentes à situação dos funcionários dos servidores. Letra E. A alteração municipal dependerá de prévia aprovação da população, diretamente interessada, através de plebiscito, que se fará por lei complementar estadual. E aí, Jesus? Meu Deus do céu. Bora lá. Não dá muito tempo para pensar, não. Diz o seguinte, a letra A. O poder executivo é exercido pelo prefeito auxiliado pelos vereadores. Certo ou errado? Errado. Não é vereadores, são secretários. Os vereadores são outro poder. Também eleitos pelo voto. Tá? Exatamente. Letra B. Diz o seguinte: o governo municipal é formado pelos poderes executivos, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos. Certo ou errado? Errado. Judiciário não é poder harmônico. Como é que eu vou ser harmônico? Como é que eu vou ser amigo de alguém que eu tenho que fiscalizar? Judiciário é outro poder, tá? Eles devem ser harmônicos? Devem, mas o judiciário não forma um governo municipal. Letra C. Sob nenhuma hipótese é permitida a acumulação de cargos públicos. Certo ou errado?
errado, meu amigo, se você passar em 2 concursos, você comprovar que você pode trabalhar nos 2 serviços, e daí, tu comprovou que pode trabalhar nos 2. É permitido sim, desde que haja comprovadamente que você pode estar nos 2 trabalhos, tá? Letra D. O presidente da Câmara pode extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei, os expedir os demais atos referentes à situação dos servidores, funcionários e servidores. É errado. Quem tem essa caneta que pode fazer isso é o prefeito, tá? Então, o nosso gabarito é a letra E. A alteração territorial do município, segundo a lei orgânica, tá? Depois que o município se forma, ele só pode ser alterado se houver plebiscito. Exemplo claro disso, recentemente no Pará, teve uma votação no plebiscito para se decidir dividir o Pará em 2, e a população rejeitou. Então, depois de formada, Aldeias Altas formada hoje, só pode modificar seu território se houver um plebiscito. Beleza? E não é eu que estou dizendo, não. É a lei orgânica. 36. 35 é qual, minha gente? Eita, Jesus. 36. Vamos lá. Sobre a hidrografia. Podemos afirmar que os longos períodos de seca afetam seu volume de água e afetam sobre aldeias, tá? Mais uma questão sobre aldeias. Tá? Sobre a hidrografia de aldeias, melhor dizendo. Os longos períodos de seca afetam seu volume de água e afetam, sobretudo, a economia local. B. Pela posição geográfica, possui aspectos pouco comuns na região do meio norte, onde está o estado do Maranhão. C. Tem características diferentes da região do Nordeste, cujo índice pluviométrico é mais baixo. Sua altitude encontra-se no nível do mar, o que ajuda o desenvolvimento de bacias hidrográficas, dentre elas o Rio Itapecuru e um rio genuinamente maranhense. Lembrando que a gente já trabalhou essa divisão de rio genuinamente e rio limítrofe. Professor, me ajuda aí, eu não estava aqui. Rio genuinamente maranhense, o rio que nasce aqui e que ele não morre, ele deságua também no Maranhão. E rio limítrofe é o rio, por exemplo, Parnaíba, que nasce ali, mas passa por aqui, é o Tocantins. Só critério de informação. Continuemos. Letra E. Os riachos do município ajudam no desenvolvimento da principal atividade econômica da cidade, a pesca. E aí, vamos lá. Ontem a gente estava olhando uma questãozinha aqui, a gente falou da principal atividade econômica de Aldeias, o que movimenta o PIB. E qual foi a nossa resposta que estava aqui ontem? Pessoal, por enquanto, o que movimenta o PIB de Aldeias, tá? O que mais movimenta é a administração pública. A administração pública, a prefeitura, tá? O que mais movimenta são os setores da administração pública, por enquanto. Então, não é a principal atividade econômica, não é a pesca. Então, a letra E está descartada. A letra D diz o seguinte: sua altitude encontra-se no nível do mar. Não. O senhor falou bem que era 94 metros, como é que está no nível do mar? Tá. Se estivesse no nível do mar, certamente lá tinha uma praia. Então, não é a nossa letra D. Diz que seguinte, a letra A diz o seguinte: os longos períodos de seca afetam o volume de sua água e afeta, sobretudo, a economia local. Não. Tá? Pessoal, a gente até trabalhou essas questões de entender o que é estiagem e o que é seca. Tá? Então, a economia local não é baseada na pesca, então não vai ter nenhuma ligação com os índices pluviométricos. A letra B diz o seguinte: pela posição geográfica, possui aspectos pouco comuns na região do meio norte, onde está o estado do Maranhão. Ou a letra E, a letra C, tem características diferentes das outras regiões do Nordeste, cujo índice pluviométrico é mais baixo. E aí, B ou C? Exatamente, a letra C, pessoal. A letra B diz o seguinte: pela posição geográfica, possui aspectos pouco comuns na região norte do estado do Maranhão. Como é que ela é pouco comum se ela também está inserida? Para me te caracterizar como alguma coisa e dizer que você também pertence àquele grupo, você tem que ter características semelhantes a eles. Então, nossa letra C, nossa letra B está errada. E o nosso gabarito é o seguinte: aldeias, pessoal, tem características diferentes de outras regiões do Nordeste, cujo índice pluviométrico é mais baixo, sim. Por isso que o Maranhão olha para os demais estados e fala: eu não tenho nenhuma cidade com essas características. Eu tenho cidades que pouco chovem, mas igual de vocês também não. Estou falando de onde? Regiões do Sertão, do Agreste Nordestino. Nós vamos ter características parecidas com a zona da mata, só que aí já está bem próximo do litoral. Por isso vai ter mais chuvas também. Então, o nosso gabarito é a letra
Aí. Quem nasce em aldeias é o quê? Pessoal, parece brincadeira, mas questão de gentílico é uma das questões que mais cai sobre conhecimentos municipais. É aldeias o quê? O nosso gabarito é a letra A de amor. 38ª questão. Mais uma questão sobre conhecimentos da lei orgânica. O pessoal fala que a gente já abordou questões da hidrografia, certo? Já falamos do hino da cidade, já falamos do símbolo municipal, estamos falando da lei orgânica, tá falta só para a gente destacar relevo, patrimônio atual. Vegetação também já foi, não é isso? Localização e vamos fazer essa questão, vamos lá na questão de mesorregião e microrregião, porque a gente tem que abordar isso. Oi? Isso. Vamos fazer a 38, a gente vai abordar um pouco de mesorregião e microrregião, talvez para vocês não saírem de seguinte. 38. Isso. Compete ainda ao município ordenar atividades urbanas, fixadas condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviço, observando as normas federais pertinentes, dispor sobre serviços funerários, regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, placas luminosas e anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade, propaganda locais, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Professor, quem é a polícia municipal, que eu não sei, a guarda municipal, tá bom? Polícia, viu? Quem faz concurso para a polícia militar é o Estado, quem faz concurso para a guarda é o município. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de poder de polícia administrativo. E quinto, dispor sobre o propósito e venda de animais e mercadorias. E aí? Entende? Foi nada, professor. Agora aí, meu amigo, nesse calor, essas coisas aí, pessoal, ela diz o seguinte, o município, ela está dizendo assim, ó, o município tem que fazer isso. A gente vai dizer, tem ou não. Diz o seguinte, ordenar atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços, observado em normas federais? Sim. Todo mundo aqui já foi participar de uma festa que diz assim, rapaz, tem horário. Ou então, naquele vizinho, deixa dar 2 horas da manhã que eu liguei para a polícia. Por quê? Porque tem horário, gente. E esses horários, quem fixa é a prefeitura. Se você quer fazer um evento, seja um culto, algo religioso, você vai ter que ir em prefeitura, em delegacia, pagar algumas taxas, porque alvarás, porque isso depende sim da prefeitura. E o seguinte, regulamentar, licenciar e permitir autorizar a fixação de cartazes. Claro que sim, pessoal. Já pensou se eu simplesmente pego meu dinheiro e digo, pá, vou botar o outdoor que eu quiser, bem aqui? Dispor de serviços sobre serviços funerários? Sim. Já foi o tempo, minha gente, da pessoa ser enterrada numa rede, tá? Os serviços sociais, a Secretaria de Serviços Sociais, elas devem sim dispor, vai estar como indigente, ele vai ser enterrado no chão, numa rede, não. Deve sim, segundo a Lei Orgânica Municipal, dispor de atividades assim. Organizar, manter serviços de fiscalização necessários ao exercício de poder de polícia administrativo? Sim. O que é isso? Manter o serviço de organização padrão, pessoal. Tem que existir o horário, trabalho, tá? Dispor sobre o propósito de venda de mercadoria de animais? E agora? Eita, esse item eu fiquei assim. Também. É por isso que existe, por exemplo, em Caxias, os mercados municipais, as feiras, e por isso que aqueles comerciantes têm um alvará. Por quê? Porque a prefeitura dispõe disso. Quem é que deu esse alvará para ele? Os órgãos municipais. Por isso ela dispõe sim dessa venda. Certo? Se não sabia, agora sabe. Vamos falar, pessoal, a gente vai aí para nossa questão 41, que é para a gente falar um pouco, a gente já falou bastante de clima, vamos falar um pouco sobre as micros. 38 é a letra. Vamos lá para a nossa questão 41, para a gente falar um pouco das nossas micros e mesorregiões. Professor, eu nunca ouvi falar nisso. E agora? Vai ouvir agora, irmão, calma. Micro e mesorregião, o que é isso? Nossa professor de geografia já falou assim, o Brasil... Professor, a questão anterior, qual é a letra? A questão 38, a questão é a 38, o gabarito é a letra E.
Todos os itens estão corretos. 41. Diz o seguinte, sobre a microrregião de Coelho Neto. Opa, eu já cheguei dando informação para vocês. Aldeias Altas pertence à microrregião de Coelho Neto. Pronto. E a mesorregião leste maranhense. Há duas divisões. A gente vai falar de micro e meso. Na meso, é uma área maior, que vai ser o leste maranhense. E na micro, é uma área menor. Ela vai estar em Coelho Neto. Pronto, não esqueçamos disso. Professor, mas para que essas divisões são simplesmente divisões socioeconômicas? Para melhor analisar. Pronto. Agora que vem a informação. Fazem parte da mesorregião, da microrregião de Coelho Neto. As cidades de Coelho Neto, São Domingos, Aldeias Altas e Afonso Cunha. B. Aldeias São João do Soter, Duque Bacelar e Coelho Neto. C. Coelho Neto, Duque Bacelar, Aldeias e Afonso Cunha. P. Caxias, Aldeias Altas, Coelho Neto e Duque Bacelar. Ou E. Aldeias Altas mudou-se geograficamente no seu posicionamento. Antes pertencia à microrregião de Caxias, porém, por caráter econômico, juntou-se a Coelho Neto e Duque Bacelar. Vamos lá. Caxias não pertence à microrregião de Coelho Neto. Já excluo quais? Caxias não pertence à microrregião de Coelho Neto. Eu já excluo Caxias, eu já excluo a letra D, certo? Pessoal, a gente não precisa ser tão bom de geografia para entender que São Domingos não está tão próximo de Aldeias. Se eu estou dizendo, se eu fiz um círculo menor e eu coloquei São Domingos, há duas informações aí desconexas. Então, São Domingos não faz parte disso. E estão inclusas, letra B, estão inclusas a cidade de São João do Soter, Duque Bacelar e Coelho Neto. São João do Soter não pertence à microrregião de Coelho Neto. Agora fica a letra C e a letra E. A letra E ela traz a informação o seguinte, Aldeias Altas mudou-se geograficamente. Pessoal, eu estou dizendo que Aldeias Altas pegou a boroca dela e saiu. Infelizmente, e essa mudança geográfica não se faz possível ainda. Eu espero que não, porque para uma cidade sair do lugar, algum fato natural muito forte aconteceu. Vamos rezar para que Aldeias não saia do lugar jamais. Certo? Então, o nosso gabarito é a letra C. As cidades que fazem parte são Coelho Neto, Duque Bacelar, Aldeias Altas e Afonso Cunha. São essas, tá? Falei da microrregião de Coelho Neto. Pronto, falei um pouco da localização. Falei um pouco da localização e da divisão. Lembrando, já falei da localização quando eu falei que Aldeias Altas pertencia à região. Sim, mas quando eu falo do micro, eu estou falando das menores e mais próximas, viu? Sim, são cidades. Talvez ele perguntou sobre cidades limítrofes, cidades próximas, tá? Rapaz. Fazer só 42. Vamos lá, só 42 rapidão. Diz o seguinte, sobre o hino. Cantor da Mata do Jatobá. Nesse trecho, a área descrita tem uma importância devido, onde começou a ocupação e desenvolvimento da cidade. Aldrico Machado, fundador da cidade, inspirou-se na mata para produzir a bandeira da cidade. Local de nascimento do poeta Antônio Gonçalves Dias. Local do poeta José Gonçalves Dias, onde encontra-se a pedra fundamental da cidade, nascimento do poeta Antônio Gonçalves Dias. Ou letra E, local de nascimento do poeta Antônio Gonçalves Dias. Letra E. O nosso gabarito é a letra E. Pessoal, infelizmente, mas tentou trabalhar o máximo das questões. Informação sobre o rio Munim. Rapidão, o rio Munim é uma palavra, Munim é uma palavra tupi, que significa enrolado ou crespo, tá bom? Que é o rio que nasce em Aldeias Altas. Ele tem aproximadamente 320 quilômetros. É um rio aparentemente grande. 320 quilômetros, pessoal, é como daqui praticamente em São Luís. Beleza? Pronto. Rio Munim significa
crespo, encrespado ou enrolado, tá bom?